vi a relação de que o que eu comia e os meus hábitos e estilo de vida tinham com o meu futuro bebê. E principalmente o quanto isso impactava na minha fertilidade. Olá, olá, olá! Bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, estive sumida por algum tempo, eu sei, é verdade, esse canal ficou um pouquinho de lado, enquanto eu estava me redescobrindo, não só como mãe, nessa nova fase, mas também como profissional. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês hoje. Então fica comigo nesse vídeo. Bom, eu sou a Sayuri Beth, casada com o Gabriel e mãe da Lara, de 1 aninho hoje. E eu vim compartilhar algo muito especial com você, que é um pouquinho da minha história que vai fazer sentido para este vídeo e o conteúdo que eu quero começar a trazer aqui para o canal, tá bom? Bom, quando eu me casei, há 8 anos, eu engrenei um sonho de infância. Desde que eu me entendo por gente, brinco de boneca, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E foi ali, quando eu casei, que eu falei, agora vai, né? Não exatamente agora, mas eu comecei o planejamento. Embora isso tenha acontecido apenas 7 anos depois, a minha filha, foi ali que tudo começou, o meu interesse e um hiperfoco, assim, pela área da saúde. Por quê? Em algum momento eu me deparei com conteúdo de saúde, vi a relação de que o que eu comia e os meus hábitos e estilo de vida tinham com o meu futuro bebê. E principalmente o quanto isso impactava na minha fertilidade. Eu via pessoas mais próximas a mim, vivendo essa mesma fase, passando por algumas situações difíceis, ou de não conseguir engravidar, ou mesmo de perdas, ou de gestações bem complicadas. E eu temia aquilo, não era uma coisa que eu queria para mim, entende? Eu sei que, obviamente, ninguém quer. E isso acendeu um enorme alerta em mim. Bom, só para você entender um pouquinho o porquê disso. Eu sofria constantemente com cólicas muito fortes. Eu era levada para o hospital, chegava de cadeira de roda, num estado assim crítico mesmo, sabe? E embora eu nunca tenha sofrido com sobrepeso, não era um problema que eu carregava ou que carrego, nem algum diagnóstico de doença crônica, isso me acendeu um alerta para aquele sonho de ser mãe. Então eu pensei, será que o meu corpo está funcionando corretamente, como deveria estar? Foi aí então que eu comecei a cruzar informações e percebi que apesar de estar bonita e saudável por fora, por dentro eu poderia não estar tão bem assim. Lembro até hoje de ouvir alguém dizer, alguém que passou por isso, dizendo que tinha perdido um bebê e que perder o primeiro é comum. Isso me assustou muito, mexeu comigo, porque não deveria ser. E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que, infelizmente, 1 em cada 4 gestações confirmadas podem passar pela perda espontânea. É uma realidade dura, muitas vezes silenciosa, e pode ter várias causas, incluindo fatores ligados à qualidade de vida e alimentação. Mas aí você me pergunta, a alimentação, Sayuri, o que tudo isso tem a ver com a alimentação? Espera aí que eu vou tentar te explicar sucintamente. Fazendo um resumão, assim, eu descobri que existem 3 principais alimentos hoje, modernos, na atualidade, que estão muito ligados ao fator inflamação do corpo, que é o leite, o glúten e o açúcar. Então, falando desses 3, por exemplo, eles impactam na microbiota intestinal, desequilibram os hormônios, afetam o sistema imune e aumentam os riscos de inflamações silenciosas, inclusive do endométrio. Por isso, doenças tão comuns na atualidade como endometriose e SOP, que é a síndrome de ovários policísticos, têm ligação com desequilíbrios hormonais e inflamações crônicas. E isso pode sim ser combatido com um estilo de vida anti-inflamatório. E aí, tudo começou a fazer sentido, porque eu fui aquela criança do leite com Toddy, pão com margarina e queijo todo dia no café da manhã. E quando não na janta, doce, um docinho, um chocolate, uma bala, um pirulito, era sempre a recompensa. E eu comia de monte. Eu tinha rinite, além disso vivia doente. Por exemplo, com a garganta inflamada, e com 13 anos precisei ir lá e retirar as amígdalas. Mas mesmo após esse procedimento, eu continuava tendo muita inflamação na garganta e gripes também. Na infância, eu precisei tomar muitos antibióticos quando era menorzinha. E claro que isso também contribuiu muito para enfraquecer o meu sistema imune. E aí, descobrindo tudo isso
e o que aqueles alimentos estavam causando no meu dia a dia, eu peguei a chave e virei. Tudo começou a mudar. Eu já não comia aqueles pães e alimentos com glúten, açúcar e leite, principalmente, com aquela frequência de antes. Eu estava tentando meio que quase zerar eles da minha rotina, sabe? E vez ou outra, eu criava um desafio de 30 dias zerado, assim, sem consumo desses alimentos. Vale destacar que eu também não era fã de exercício físico, mas foi durante esses estudos, aprofundando-se, que eu entendi que, de fato, eles exercem um papel muito importante no nosso corpo, no nosso organismo, para as nossas defesas, para a nossa produção de vários hormônios, principalmente do bem-estar, do prazer, que eu comecei a prática regular, já que eu sempre começava e parava academia, sabe como é? Eu quase esqueci de citar que eu tinha sempre tive muita dificuldade de foco e concentração e sempre fui, desde muito pequena, muito hiperativa, e isso me prejudicava de diversas maneiras. E não que isso tenha acabado, mas melhorou muito, muito mesmo depois dessas implementações na minha vida. Foi tão lindo ver o meu corpo respondendo a cada pequena mudança gradativamente, porque imagina que o nosso corpo é feito de trilhões de células. Essas células são impactadas todos os dias pelo que a gente come, pelo que a gente sente, bebe, respira. Então, se a nossa alimentação é rica em produtos alimentícios ao invés de alimentos, ou seja, pães, bolos, bolachas, massas prontas, salgadinhos, aditivos químicos, tudo isso vai causando uma cascata e trazendo muitos malefícios para o nosso corpo. Aí traz um desequilíbrio de hormônios, estrogênio, progesterona, que é o hormônio da gestação, insulina, né? Daí vem resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, afeta a qualidade dos óvulos, interfere na ovulação e pode impactar muito no processo da gestação. Além disso, o estilo de vida estressado também tem um alto impacto nos seus hormônios reprodutivos, já que a produção deles é inibida se o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, estiver muito alto e pode bloquear a ovulação naquele ciclo, por exemplo. E mais coisas que eu descobri. Descobri também que a forma como você cuida do seu corpo pré-gestação, ou seja, antes mesmo da concepção, pode influenciar na expressão genética do seu bebê. Isso se chama epigenética. É como se os genes ligassem ou desligassem interruptores nos genes. Isso pode afetar o sistema imunológico, o intestino, o cérebro e o futuro emocional da criança. A boa notícia é que a mudança está nas tuas mãos, como esteve também nas minhas. Foi exatamente quando eu resolvi começar a aplicar tudo isso em mim e ver os resultados que eu comecei a desafiar outras pessoas próximas a mim. Minha mãe, minhas tias, minhas primas. E adivinha? Elas também começaram a mudar de vida. Ao contrário de mim, a maioria delas sofria, além de todos os outros problemas, com sobrepeso. Ali, eu entendi finalmente que era mais que um mero interesse. Era um chamado de Deus para mim. Eu amava fazer aquilo. Eu amava ajudar pessoas a encontrar a sua melhor versão. Eu amava ver elas vivendo a melhor versão delas. Apesar disso ter começado há muito tempo, foi só recentemente que eu finalmente cheguei a essa conclusão. Após ver tantas vidas transformadas ao longo deste tempo, que a mentoria Minha Melhor Versão tomou esse formato mais profissional. E sabe que hoje, depois de ter passado por uma gestação tão leve, saudável, e olhando para minha filha, o meu presente, tão forte, tão especial, tão saudável, que inclusive veio ter o seu primeiro resfriado com quase 1 ano de idade, posso te dizer com propriedade, vale a pena. Cada esforço, cada renúncia é muito bem recompensada. Essa é um pouco da minha história. Hoje eu vim aqui para compartilhar com você e quero agora te convidar para tentar começar a aplicar alguns desses hábitos aí na sua vida. Que tal reduzir alimentos inflamatórios, ultraprocessados, açúcar, leite, glúten? Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos na sua vida. Mas conta pra mim, você passou, enfrentou problemas para gestar ou durante a gestação ou perdas? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber, quero conhecer um pouco da sua história. E se eu puder te ajudar, vai ser um prazer enorme. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, acesse o link que eu vou deixar na descrição e não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando conteúdos a respeito destes assuntos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.